Irmãos, pode tomar assento, por favor? Hoje a nossa ministração vai ser no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 26 ao 40. A dinâmica do culto vai ser um pouquinho diferente hoje, viu, irmãos? Os avisos vão ficar para o final e a gente vai partir para a palavra direto. Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. O título da mensagem é A Missão da Igreja Continua. Atos 8, 26 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram, ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Irmãos, esse texto que acabamos de ler, ele se encaixa em um tempo importante e relevante da história da igreja. Logo após Jesus ser levado aos céus, ele dá ordem aos seus discípulos para ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E dali eles partiriam em uma missão de levar o evangelho a todas as nações. Primeiro Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos eles ficando ali e cumprindo essas orientações que Jesus deu. Então, logo no início, nós vamos ver Pedro tomando a palavra, quando tinha ali 120 pessoas reunidas, e ele diz que o suicídio de Judas foi para que se cumprisse o que estava escrito nas Escrituras, que o lugar dele ficaria vazio e outro tomaria posse no bispado dele ali. Então, Pedro solta essa profecia, e aí menciona o Antigo Testamento, está lá no livro de Salmos. Ele vem falando que outro teria o lugar de Judas, e partindo disso, os irmãos vão se reunir para oração. Estando eles em oração, eles buscam do Senhor a direção de quem seria o novo apóstolo que tomaria o lugar de Judas ali. E Deus vai direcionando eles, e é interessante que Pedro coloca 3 requisitos. Tem que ter sido testemunha ocular do batismo de João, tem que também ter sido testemunha da ascensão de Jesus aos céus e também da ressurreição de Jesus. E Pedro fala também que é alguém que teria que ter caminhado com Jesus enquanto ele estava aqui entre nós, de forma encarnada. Então, como nós podemos ver, tem algumas características essenciais para ser considerado um apóstolo. Sendo assim, nos nossos dias, não temos mais apóstolos, porque ninguém que está vivo nos nossos dias hoje foi testemunha ocular do que aconteceu naquele tempo, amém? Pelo menos eu não conheço ninguém que tenha 2000 anos, alguém conhece? Então não temos mais apóstolos nos dias de hoje.
Mas a palavra apóstolo, ela pode ser usada no sentido de enviado. Então, no sentido de ser um enviado do Senhor, tem-se apóstolos nos dias de hoje no sentido missionário, de cumprir o ID. No sentido do colégio apostólico ali dos 12, como as pessoas buscam para se poder nos dias de hoje, não temos mais. Logo depois disso, irmãos, vemos que Matias foi o escolhido. Então, na sequência, eles se reúnem para a oração e vemos o cumprimento da profecia que estava lá no livro de Joel. O derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, eles são revestidos de poder, e aí Pedro faz seu primeiro discurso apologético defendendo a divindade de Cristo, defendendo que Cristo era o Messias aguardado por eles, e que aquelas profecias no Antigo Testamento que estavam em Joel se cumpriram em Jesus Cristo, assim como as profecias de Isaías também se cumpriram em Jesus Cristo. Então, Deus trabalha no coração dos ouvintes, e no primeiro discurso de Pedro, 3.000 almas se rendem ao Senhor, são batizadas, e nós vemos o Senhor agregando a igreja, aqueles que iam se convertendo, e a igreja vai tomando proporção, vai crescendo. E aí, na sequência, Pedro e João sobem para o templo na hora da oração, e é um texto muito conhecido no seio da igreja. Tinha um homem coxo na porta do templo, e aí ele pedindo esmola, Pedro pede ele que fixe o olhar nele, e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem, num salto, ficou imediatamente curado, e isso foi maravilhando a todos que estavam à volta ali. Depois disso, imagina o alvoroço que foi causando na cidade, né? Os dois foram conduzidos ao Sinédrio para prestar conta às autoridades religiosas. Nada satisfeito com isso, eles tentando de todas as formas acusar a eles, ameaçando eles que não pregassem novamente no nome de Jesus. Eles dizem que não vão parar de pregar, e o Sinédrio, não achando nada que condenasse eles, resolve soltá-los, porque o povo estava alvoroçado com tudo que estava acontecendo e estava glorificando a Deus. E a igreja, irmãos, foi crescendo, e era lindo ver que Deus era glorificado em todo o tempo, e isso foi crescendo em proporções gigantescas, de modo que no coração do povo havia um sentimento único, de unidade. Aqueles que tinham propriedades vendiam e dividiam, repartiam suas coisas com aqueles que não tinham, e as pessoas viviam em comunhão. Eles perseveravam na oração, no partir do pão, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Então surgem dois personagens conhecidos também, Ananias e Safira. Mentem ao Senhor, dizendo que tinham vendido a propriedade, dado todo o dinheiro, e Deus os pune com a morte. E isso foi causando, irmãos, alvoroço e temor naquele povo que estava ali em volta. Depois disso, os religiosos vêm e levam todos os apóstolos presos, e milagrosamente Deus providencia ali deles saírem da prisão. Enquanto isso, a obra vai avançando, vai crescendo, e a gente vai precisando de mais o quê? Obreiros, não é verdade? Então o Senhor vem e institui o diaconato. Aparece na história, então, um homem muito conhecido no seio da igreja, que é o chamado Estevão. Estevão, irmãos, como a própria Escritura diz, era cheio de fé e do Espírito Santo. E por anunciar com ousadia a palavra e fazer um discurso apologético, defendendo a fé, profundo, e ao mesmo tempo um discurso que veio confrontar os seus ouvintes, ele foi apedrejado até a morte e se tornou o primeiro mártir do cristianismo. Mas o que parecia ser o fim da igreja, o princípio do fim da igreja, na verdade era só uma estratégia de Deus para que eles cumprissem. Em Atos 1:8, Jesus disse que eles receberiam poder e seriam testemunhas dele em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O povo, em vez de sair para cumprir o que Jesus falou, eles ficaram reunidos, juntinho. O que Jesus fez? Vamos esparramar esse povo? Estevão morre, é recebido nos céus e o povo se dispersa. Quando o povo se dispersa, a palavra começa a ser pregada em Jerusalém, na Judéia, Samaria, e vai esparramando e chegou até nós nos dias de hoje. Filipe, irmãos, que acabamos de ler aí, quando se dispersou, ele foi para Samaria. Mas antes disso, Paulo ainda não havia se convertido, o apóstolo Paulo. Então ele ainda aspirava ameaças contra a igreja, perseguia os irmãos, arrastava eles, homens e mulheres das casas, e levava eles para a prisão.
para a prisão, mas isso só contribuiu com o avanço da igreja. Foi tomando os irmãos esparramando pelo mundo. Filipe é poderosamente usado em Samaria para pregar, de modo que demônios eram expulsos, pessoas se batizavam e se rendiam ao Senhor. E depois de pregar a multidões, o Espírito Santo tira ele do meio da multidão e leva ele ao encontro do eunuco, que é o texto que entramos em questão, mostrando para nós que Deus se importa com a multidão, mas que Ele também se importa com cada um de nós no individual. Deus quer que a palavra seja pregada a muitos, como também quer que seja pregada a uma pessoa sozinho. O próprio Jesus fez isso várias vezes. Ele se retirou da multidão para ir pregar para uma pessoa, mostrando para nós o valor de uma alma, mostrando para nós que a missão da igreja, ela não está ligada na quantidade, mas está ligada na qualidade do avanço do Evangelho. A palavra tem sido pregada com fidelidade, é isso que o Senhor quer. E assim, irmãos, diante disso, eu digo para vocês que os tempos mudaram, mas a missão da igreja continua a mesma: pregar as boas novas a todos. Amém? E entrando então no texto em questão, agora que já vimos o pano de fundo do que estava acontecendo, no versículo 26, nós vemos que é Deus que direciona onde devemos ir. O texto diz aí: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Irmãos, muitas vezes na caminhada cristã, nós somos pegos no lugar de Jonas, não é verdade? Deus tem planos ministeriais para nós e queremos ir na direção contrária. Deus quer que você pregue e você quer cantar. Deus quer que você cante e você quer pregar ou servir no diaconato. Deus tem uma direção para nós e a gente quer ir em outra direção. Deus quer que você sirva na sua igreja local aqui no Brasil e você está querendo ir para a igreja lá fora, servir lá. Ou Deus está querendo que você vá servir lá fora e você quer ficar aqui dentro. Fato é que muitos de nós temos um pouquinho de Jonas dentro de nós, não é verdade? E tentamos fugir do propósito do Senhor. Se não for o Espírito Santo nos guiando, nós vamos sempre navegar na direção contrária do que o Senhor quer. Vamos sempre seguir o rumo do nosso coração. E segundo a palavra de Deus em Jeremias 17:9, vai dizer assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Irmãos, nós ouvimos muitas pessoas do mundo dizendo que a gente tem que seguir o nosso coração na tomada de decisão. Quem aqui já ouviu? Não é verdade? Segue o seu coração. Irmãos, seguir o coração é a pior furada que tem. E nós, como cristãos, não podemos fazer isso. Não é o caminho que devemos seguir. Nossas decisões, nossas ações, nossos pensamentos devem ser guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, e não pelo nosso próprio coração, pelo nosso entendimento. O crente, ele é direcionado pelo Espírito Santo. Seguir o próprio coração é um caminho arriscado, é brincar com fogo, é correr risco, é se aventurar na incerteza. Por que, irmãos, na incerteza? Nós mudamos muito. Certamente a forma que você pensa hoje não é a mesma forma que você pensava um ano atrás. Talvez algumas coisas até sejam iguais, mas em muitas outras você muda a forma de pensar. A gente vai amadurecendo, o próprio Deus vai lapidando o nosso coração e a gente vai mudando. Só Deus é imutável. Então, só a direção do coração de Deus é certeira, a nossa não. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus como Filipe foi, irmãos. Ele havia acabado de pregar uma grande multidão, ele tinha a atenção do povo. Olha só, Atos 8, aí no capítulo 8 ainda, versículos 6 a 8, olha o que aconteceu em Samaria com a pregação de Filipe. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Irmãos, se Filipe estivesse caminhando de forma carnal nesse momento, ele poderia certamente pensar que o ministério dele ia deslanchar ali em Samaria. Estou pregando, tem demônio sendo expulso, tem pessoas sendo curadas, as pessoas gostam de mim, elas me dão atenção, elas me ouvem. Um homem carnal pensaria dessa forma ali, mas Filipe estava atento
ao que o Senhor estava falando. Se Filipe estivesse caminhando na carne, ele pensaria que ali ia ser o momento de ser convidado para congresso, para pregar em todo canto, para crescer a sua fama, ganhar destaque. Ele estava no meio da multidão, estava recebendo reconhecimento pelo que Deus estava fazendo através dele. E aqui fica evidente para nós a necessidade de andarmos no Espírito e não na carne, irmãos. Quantos homens de Deus já caíram por ver Deus agindo poderosamente através da vida deles e no seu coração se ensoberbeceram? Homens que conhecemos ainda nos dias de hoje, não vou citar nomes não, mas os irmãos sabem de muitos aí, que pregavam a palavra com fidelidade e hoje estão pregando heresias, estão ensinando coisas erradas. Irmãos, qualquer um de nós pode ser atraído pelos holofotes ministeriais e acabar nos desvinculando do que Deus realmente quer para nós. O lugar de maior destaque que o crente deve almejar não é ser reconhecido ministerialmente, não é ser aclamado pelas multidões, não é ter seu ombrinho batido e seu ego afagado pela sua pregação, pela forma que ele louva, pela forma que ele serve na igreja local. O maior destaque do crente deve ser no quarto secreto, no quarto de oração, quarto de guerra. O maior prêmio não é ser reconhecido pelas pessoas, irmãos. O maior prêmio é ser chamado filho de Deus e naquele grande dia ouvir da boca de Jesus: vinde, benditos do meu Pai, para o descanso eterno. Temos que tomar cuidado com o nosso coração, irmãos. Deus tirou Filipe do meio da multidão e o levou para o deserto. Deus o levou onde os olhares não estavam, onde os seus feitos não seriam destacados na multidão. Deus o tirou do olhar público e o levou a um lugar árido, seco, deserto, sem plateia, sem audiência, para mostrar para Filipe e para mostrar para nós também que Ele cuida da multidão e quer que nos importemos com ela, mas que Ele também quer que cuidemos das pessoas no individual, no pessoal. Ele quer que você se importe tanto de estar à frente de muitas pessoas ensinando, quanto você dê a mesma importância de se assentar com uma pessoa e ensinar para ela com o mesmo fervor, com o mesmo amor que você ensina para uma multidão. Deus nos ensina através da vida de Filipe que não é pela quantidade que Ele mede o avanço, mas pela obediência que você está tendo à voz dEle. E nós precisamos ficar atentos a isso, irmãos. Deus nos mostra que o Evangelho é para todos. Versículo 27 e 28. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, da rainha lá, né, irmãos? Dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Desculpa de ter pulado o nome da rainha aí, mas eu sempre embolo no nome dessa mulher, então achei mais prudente. Pensem comigo, irmãos, como que Deus está quebrando o preconceito que havia no povo judeu. Aquele povo que pensava que a salvação viria só para eles, que eles eram o povo escolhido e exclusivo de Deus, que o Messias viria só para salvar a eles, que a obra salvífica estaria retida ali dentro de Israel, e eles vendo o Espírito Santo avançando com a obra salvífica e levando a outros povos. Jesus veio para os que eram seus, mas eles o rejeitaram. E assim, um povo que não aguardava o Messias, mas que precisava dele tanto quanto os judeus, passam a receber o direito de ser enxertado na videira verdadeira que é Cristo. Passa a receber o direito de ser chamado filho de Deus. Aquele povo que não era amado, agora foi acolhido por Deus. Por isso, irmãos, Deus em seu infinito amor e sabedoria escolheu pecadores como nós, para que pudéssemos fazer parte desta grande e santa família, a família de Deus. O Evangelho é para todos, e Ele deixa isso claro aqui para nós. Não podemos olhar para as pessoas ao redor com um olhar de desprezo, com um olhar de desdenho, e pensar que o Evangelho não é para aquelas pessoas. Facilmente podemos olhar para um morador de rua, ou para uma pessoa que tem muito dinheiro, que inclusive estão dentro dos povos não alcançados, e pensar que o Evangelho, aquela pessoa ali não precisa dele.
Facilmente podemos ser tomados nesse erro, irmãos. Infelizmente, nós pecadores temos o péssimo costume de fazer um pré-julgamento sobre as coisas e querer tomar o lugar de Deus e dizer que determinada pessoa é digna ou não, é merecedora ou não da graça de Deus. E por aí vai. Louvado seja Deus, né, que o poder para salvar ou condenar não está na nossa mão. Senão, naquele dia que você e eu acorda mal-humorado aí, olhar no espelho e mandar até a gente mesmo para o inferno. Já pensou nisso? A gente é terrível, irmãos. Desde que o mundo é mundo, existem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Existem pessoas poderosas demais, que chega a ser difícil de ter acesso a essas pessoas, de alcançar essas pessoas, e pessoas pobres demais, que não é difícil o acesso, mas que as pessoas não querem ir lá visitar essas pessoas. Não querem fazer missão ali, não querem levar o evangelho ali. Existem pessoas, irmãos, que sofrem o desprezo por não terem as coisas. Existem pessoas que sofrem o desprezo por ter as coisas. E Deus aqui está mostrando para nós, através da vida de Filipe, que o evangelho todo é para todo homem, do mais pobre ao mais rico, do analfabeto ao doutor. Todos precisam ouvir as boas novas do reino, todos são necessitados de Cristo e todos têm o direito de ser proclamado a eles o evangelho do Senhor. E assim o Espírito Santo vai despertando os seus eleitos que são escolhidos ali para a salvação. É lindo ver como que Deus é didático na palavra dele, né, irmãos? Ele pega Filipe, do meio de uma multidão, certamente ele tinha gente de todo tipo, gente rica, gente pobre, gente muito pobre, como a gente viu Pedro na porta do templo, gente pedindo esmola, então tinha gente mendigando ali. Deus tira Filipe desse contexto e leva ele até um homem que era bastardo. O eunuco, ele tinha boa condição, ele era superintendente da rainha. Ele tinha um cargo de destaque dentro do reino lá. E Deus mostrou para Filipe num estalo que ele veio para os humildes, mas que também ele veio para os abastardos. Não é porque a pessoa tem muito que ela não precisa ouvir o evangelho. Não é porque ela tem muito que ela não precisa ser evangelizada. E aí, irmãos, nós vemos que Deus ele é providencial. E o versículo 29 e 30 vai nos mostrar que Deus nos coloca no lugar certo e nos direciona a fazer as perguntas certas. Olha só. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? Vejam, irmãos, que o Espírito Santo disse ao Filipe para ele se aproximar do carro. Filipe viu que o homem lia o profeta Isaías, e o Espírito Santo de imediato traz na mente de Filipe a pergunta cirúrgica, a pergunta que seria a porta de entrada para o evangelho na vida daquele homem. Tu entendes o que lê? Tem muita gente, irmãos, nos nossos dias que está com a Bíblia na mão, mas não entende o que está lendo. A pergunta de Filipe ali foi uma pergunta muito cirúrgica. Tem momento que Deus nos coloca em determinados lugares e teremos uma única oportunidade, uma única chance de entrar na vida daquela pessoa e salgar ela com o evangelho. Vocês já pararam para pensar que você, como cristão, sempre tem que ter em mente que todo mundo é um alvo do evangelho? Todo mundo precisa ouvir as boas novas? Que essa boa notícia que chegou ao seu coração e ao meu precisa ser proclamada? Que a gente está dormindo na luz aqui, enquanto tem pessoas dormindo nas trevas lá fora? Vocês já pararam para pensar nisso? Que Deus colocou dentro de nós, irmãos, um vaso de barro, a esperança de uma vida eterna, a chave de resgate da condenação, a chave de transformação para aquele que está indo a passos largos para o inferno. Está na sua mão, está na minha mão, irmãos. Por isso a gente precisa proclamar o evangelho, por isso a gente precisa pregar. Já parou para pensar quantas pessoas Deus coloca no seu lado todos os dias? Pessoas diferentes, às vezes a mesma pessoa. Quantas vezes você encontra com a mesma pessoa na padaria? Já falou do evangelho para essa pessoa? Já perguntou se essa pessoa já conhece Cristo? No seu trabalho, aquela pessoa que está do seu lado todos os dias, já perguntou se essa pessoa conhece Jesus? Se ele já foi apresentado a Cristo?
Às vezes a gente quer ir para o outro lado do mundo, mas tem gente morrendo do lado da gente e a gente não está se atentando para isso. O campo missionário não é só na África, o campo missionário não é só no Nordeste, no Norte. O campo missionário é todo ser que tem fôlego de vida e é uma alma vivente e pensante. Todo ser que foi feito à imagem e semelhança de Cristo é um campo missionário, sendo ele já conhecedor do Evangelho ou não, sendo ele já alcançado pelo Evangelho ou não, porque aquele que já foi alcançado também precisa ouvir. Por isso que a gente está aqui hoje cultuando ao Senhor, porque a gente precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Já parou para pensar que aquela pessoa que encontrou com você no caminho pode ser a última chance dela? A alma dela pode estar pedida lá no céu e ser o último momento que ela tem a oportunidade de ouvir o Evangelho? Já parou para pensar que você pode estar deixando de levar a vida ali àquela pessoa? É momento de pensarmos nisso, irmãos. Um novo ano começou. Novas oportunidades, fazemos planos. Que tal fazer o plano de pregar o Evangelho mais vezes esse ano? De fazer a luz do Evangelho raiar e brilhar mais vezes esse ano? De olhar para toda pessoa como um alvo, irmãos, como um alvo do Evangelho. De pregar com intrepidez, com coragem, com afinco. De pregar como quem crê de fato nessa palavra que está aí no seu colo. Porque às vezes a gente anuncia a palavra tão frio que parece que a gente nem crê nisso, irmãos. Se a gente anunciasse a palavra com tanto fervor quanto a gente conta sobre uma partida de futebol, que impacto que o mundo teria? Se a gente tivesse tanta dedicação em anunciar a palavra como a gente tem dedicação em chegar e se sentar e ver uma televisão para relaxar depois de um dia cansativo, como que o mundo seria impactado? Como que seria diferente? Deus nos coloca no lugar certo e Ele nos dá as palavras certas, mas a gente tem que se pôr na brecha, a gente tem que estar disponível. Não pondo aqui, não me entendam mal, vou citar só um exemplo que aconteceu uma vez comigo e a Bruna no supermercado BH. Não estou me pondo como melhor que ninguém, não me entendam mal, tá? Mas é só a título de testemunho mesmo, como que a gente tem que ficar sensível à voz do Senhor. A gente foi fazer compras, e aí tinha uma moça na gôndola de pão de forma. E aí eu falei com a Bruna assim, nem sabendo eu, né, que era Deus impulsionando. Eu falei, vou pegar um pão de sal ali para nós. Ela, tá bom. Ela ficou e eu fui. Cheguei lá, estou pegando o pão assim, aí a moça foi e deixou o pão de forma cair no chão. Ela vira e fala assim, uai, pão, você está vivo? O que conectou na minha mente na hora? Pão vivo que desceu do céu. Falei, oi, moça, esse pão aí não está vivo não, mas tem um pão vivo que desceu do céu, você já ouviu falar dele? Essa moça despencou a chorar na hora. Aí eu falei assim, ele veio para trazer esperança onde não tinha, para trazer vida onde há morte, para mudar o caminho dos pecadores. Foi simples, irmãos, foi curto. Essa moça chorou tanto. E aí ela veio me contar que ela era uma ovelhinha do aprisco, que estava distante da igreja, porque o marido dela a traiu, a abandonou com 2 crianças pequenas, ela ficou frustrada e ela estava sentindo muita saudade da casa do pai, só que ela estava envergonhada de voltar para a igreja por causa do que aconteceu. E na noite anterior, ela estava na sacada do prédio dela, pedindo Deus que perdoasse ela, porque ela queria tirar a vida. E ela chegou a pensar se jogar do prédio, e o Espírito Santo a impediu. E ela falou assim, se o Senhor ainda me ama, fala comigo. E era bem tarde da noite. Fala comigo, Senhor. Faz alguém falar comigo. E no dia seguinte, o pão vivo que desceu do céu foi falar com ela. Irmãos, a gente tem que estar atento. Todo lugar é uma oportunidade. E ela ficou surpresa porque ela falou muito baixinho, e eu também, porque eu ouvi claramente como se ela tivesse falado assim ao microfone. Ela falou, como é que você escutou o que eu falei? Eu falei, porque Deus me fez escutar, irmã. E aí ela agradeceu, louvou o Senhor, peguei contato dela, a Bruna conversou com ela, e depois essa irmã voltou para a igreja. A gente precisa estar atento, irmãos. Deus nos coloca no lugar certo e nos dá a oportunidade certa do que falar. Amém? Versículo 31 e 34. Tem 2 ensinos contidos nesses versículos. Diz assim, e correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías, e disse, entendes tu
o que lês? Li o 30. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Primeiro ensina aqui, irmãos, a necessidade do discipulado. O eunuco responde Filipe com uma afirmação interessante. Como posso entender se não tem quem me ensine? Irmãos, isso é muito sério. Não basta ir à rua e levar uma plaquinha escrito Jesus te ama, bater no ombro da pessoa e falar Jesus te ama. É preciso pegar essa pessoa e levar ela a uma imersão mais profunda na palavra. Não basta pregar apenas uma vez e não acompanhar. Ah, Jário, mas claro que nem sempre nós vamos ter a oportunidade de caminhar com essas pessoas. Mas eu já fiz isso muito, irmãos. Eu, às vezes, morava muito longe de mim, eu peguei o contato, e aí eu procurei alguma igreja bíblica lá perto daquela pessoa e encaminhei ela para aquela igreja. E a pessoa deu sequência ali com aquela igreja. E aí a gente manda mensagem, você não está acompanhando diariamente, mas está perto. E a pessoa vai se sentindo cuidada pelo Senhor. É necessário dar uma continuidade, irmãos. As seitas oferecem acompanhamento, se deslocam, gastam tempo, dinheiro e se dedicam para arrebanhar pessoas nos seus enganos. E as igrejas que possuem a palavra da verdade, muitas vezes se omitem, ficam reclusas nas quatro paredes, ou tudo que vai oferecer quer cobrar. E o de graça recebeu, de graça dá. E onde é que fica? Quem tem a palavra da vida e da verdade está negando de dar de graça. Quem tem a palavra do engano e da perdição vem e dá de graça. Trabalhando lá no Uber, eu já ganhei livro de muçulmano, eu já ganhei livro de Testemunho de Jeová. E o rapaz fez questão, me deu os 3 livros lá dos muçulmanos, falando sobre a fé deles. E a gente, cristão, faz o quê? Que tem a palavra da verdade. As igrejas relevantes fazem o quê? Se omitem. Não generalizando, tá, irmãos? Tem igrejas que fazem, como eu sei que a Logos é uma igreja ativa, tem a presbiteriana e tantas outras que fazem. Mas a igreja, de modo geral, é omissa. A igreja brasileira poderia ter um avanço muito grande. Olha o quanto dinheiro tem dentro da igreja brasileira. Imagina se todos se unissem no propósito de pregar a palavra. Como que ia ser esse avanço? Precisamos nos atentar para a necessidade de ensinar as pessoas enquanto é tempo. E nós que somos membros da igreja, precisamos aproveitar a oportunidade que temos de aprender por estar em uma igreja bíblica, que se preocupa em doutrinar, em ensinar e levar os seus membros a crescer. Tem crentes, irmãos, que têm 20 anos de caminhada e não conhecem o plano de salvação. Não conhece o plano de salvação. Não conhece os fundamentos da fé cristã. Isso mostra a necessidade que a igreja tem hoje de voltar a fundamentar a sua fé e de dar raiz para as pessoas. São pessoas que, quando vier a grande tribulação, vai conseguir passar, irmãos? Pessoas que você chega para ela e pergunta assim, quantos animais que Moisés levou na arca? Eles falam, levou de 2 em 2, mas foi Moisés que levou na arca? Irmãos, é uma vergonha, Se tem alguém aqui que não conhece, não estou falando para te humilhar, a culpa é das igrejas que não ensinaram, quem está à frente, viu? Mas glória a Deus que Deus te trouxe aqui e agora temos a oportunidade de aprender. Vamos aproveitar a escola bíblica dominical, que daqui a pouco acaba as férias, e vamos encher esse lugar. O segundo ponto, irmãos, é que a leitura contínua da palavra desperta mais sede de conhecer. O eunuco vinha examinando as escrituras e, por ler, foi lhe gerando curiosidade de saber, peraí, o profeta está falando de quem? É dele ou ele está falando de outra pessoa? E isso é algo que me chama atenção, pois quanto mais conhecemos o Senhor e nos aprofundamos em sua palavra, mais temos vontade de conhecer. Quanto mais nos exercitamos na leitura da Bíblia, mais queremos aprender sobre Deus. E o legal é que nosso Deus ele é uma fonte infindável de conhecimento. Então a gente vai ler
e reler, e reler, e reler, e reler o mesmo texto, e cada vez ele vai trazer algo novo para nós, e você vai ter aquela surpresa, como eu tenho muitas vezes. Uai, como é que eu não vi esse negócio aqui antes? E isso é fantástico, irmãos. A palavra de Deus, se a gente gastar mais tempo nela, como a gente está fazendo agora esse ano, no propósito da leitura, isso vai trazer grandes frutos para nós, irmãos. Pensem só nas profundidades das riquezas, da grandeza de Deus ali. Pensa como insondável os caminhos dele, os pensamentos dele, como são altos. Quem poderia conhecer a mente do Senhor? Quem poderia dar conselho para um Deus como o nosso, irmãos? Pensa, vocês já pararam para pensar que a Terra está suspensa sobre o nada, girando sobre o próprio eixo, na velocidade exata, na distância exata do Sol, da Lua, e ela está girando e você e eu nem percebe que a gente está dando altas voltinhas aí? Irmãos, só um Deus muito poderoso para fazer algo milimetricamente calculado desse jeito. E esse Deus fantástico se revelou na Escritura para nós. E nos deu a oportunidade de ter o compilado completo nas mãos, do início ao fim. O cristão tem que ser a pessoa mais alegre do mundo, ele é a única pessoa que conhece o final da história. O ateu vive na incerteza, o espírita vive aguardando ali seu aperfeiçoamento, e uma coisa sem sentido que muitas vezes vai acontecendo. E o cristão não, ele sabe como vai ser o fim de todas as coisas, ele sabe de onde veio, ele sabe onde ele está, ele sabe o que Deus fez por ele, e ele sabe para onde ele vai. Ô, irmãos, é motivo para glorificar de pé, como os irmãos pentecostais gostam de falar aí, e é para aplaudir muito o Senhor, porque Ele é digno. O brasileiro tem o péssimo hábito de não gostar de ler. E quando lê, gasta seu tempo lendo o quê? Artigos científicos, livros de autoajuda, não que seja errado ler isso, tá? Mas gasta um tempão assim lendo esses outros livros e gasta um tempinho assim lendo a Bíblia. Aí a igreja passa por um momento raquítica, totalmente fraca, sem conhecimento, sem embasamento para defender a sua fé, e as pessoas pensa que fazer aquelas loucuras que a gente vê aí na internet, subindo no pau de sebo, imitando o pica-pau, rugindo como um leão, é servir a Deus, irmãos. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Isso não tem base nenhuma bíblica, irmãos. Isso não tem base nenhuma nas Escrituras. Isso é ridículo, isso é horroroso, isso é vergonha para o nome do Senhor. Isso é vergonha para quem está fazendo aquilo ali. Os metralhadores de Deus, pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus. Não tem nem como tirar isso da Bíblia, porque no tempo lá nem metralhadora tinha. De onde que o cara tira um trem desse? E acha que está servindo ao Senhor. Falta de leitura, falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. E sabe o que é o pior de tudo? O povo no Antigo Testamento, quando esse texto foi escrito, não tinha acesso à Escritura como a gente tem hoje. A Escritura ficava na mão do sacerdote. Hoje o povo perece com a Escritura na mão, irmãos. A nossa geração é a mais indesculpável da história. Tem Bíblia para o jovem, Bíblia para o velho, Bíblia para o novo, Bíblia para a criança, Bíblia da mulher, Bíblia do guerreiro, Bíblia do pregador, Bíblia do diácono, Bíblia de tudo quanto é jeito que você quiser. Tem Bíblia no celular, tem Bíblia no computador, a gente tem acesso a pregações no YouTube. Irmão, só enganado hoje quem quer. Só segue esses profetas que pregam enganos aí, quem está com o coração cheio daquilo ali, com fome daquilo ali. Não tem cabimento o que acontece na igreja hoje por falta de leitura da palavra. E aí nós vemos que é importante a gente ler, porque senão a gente não vai saber dar a razão da nossa fé. É o que acontece no versículo 35, olha só. Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, na que ele estava lendo lá de Isaías, lhe anunciou a Jesus. E aqui eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês e para quem nos assiste em casa também. Espero que vocês não me entendam mal com essa pergunta, tá? Mas ela vem para despertar vocês para a necessidade eminente, palpável e próxima de você, tanto quanto o ar que você respira. E a pergunta é a seguinte, presta atenção, irmãos, é para ir para casa pensando nessa hoje. Se te perguntarem, te pararem na rua aí, e te perguntarem sobre a sua fé, se te pedirem para explicar o plano de salvação,
Por que você crê que Jesus é o Cristo? Se um muçulmano que é bem enraizado, estuda bastante a fé dele, perguntar para você, me explica aí sobre a sua fé, por que eu tenho que crer que Jesus é o Messias? Olha a oportunidade que Deus está te dando aí, de pregar para um muçulmano, para uma pessoa da Umbanda, um espírita, um macumbeiro. Se te pedir a razão da sua fé, você sabe explicar? Por que Jesus é o Cristo? Cristo não é o nome de Jesus, não. Cristo é o ofício de Jesus, Messias. E tem gente que conversa com a gente que pensa que Cristo é o nome de Jesus, sobrenome. Não é. Se te perguntarem hoje sobre a sua fé, sobre os fundamentos, quais são os fundamentos da fé cristã, você tem bagagem para explicar? Você tem bagagem suficiente para dar razão da sua fé? Ou você caminha no cristianismo e não sabe nem no que você crê? Só está indo ali junto com o vento que está soprando, com a água que está levando. Não, meu pai era, minha mãe era, eu estou seguindo, meu pai me trouxe, minha avó me trouxe, meu tio me trouxe. Se até aqui, irmãos, foi caminhado assim, se você ficou na dúvida nas perguntas, ou se sentiu inseguro, ou se a sua resposta foi não, eu te convido a aprofundar mais em conhecer sobre a sua fé, a ler mais a palavra de Deus, a estudar mais. Nos preparamos tanto para ocupar cargos no mundo, estudamos dias, semanas, meses, às vezes anos, para nos aperfeiçoar para coisas temporais e passageiras, mas nos dedicamos tão pouco em nos preparar para algo que é eterno. Não lemos a Bíblia como se a nossa vida dependesse daquilo ali, de fato ela depende. Dedicamos tão pouco tempo em conhecer para nós o que é fonte de vida. Você tem noção de que esse livro que carregamos na mão é o livro que o seu pai que está lá no céu escolheu se revelar a você? Que se você ler de Gênesis a Apocalipse aqui, você vai conhecer quem você é, onde você estava, o que Deus fez por você e o que Deus tem preparado para você. Você tem noção que Deus te criou e te deu um manual de fé e prática para você viver? Você não precisa de viver dando cabeçada e aprendendo no erro. Não precisa de ter dificuldade na vida para aprender as coisas. Deus já deixou ensinado como fazer, o que não fazer. Irmãos, pensa na grandeza de Deus, um Deus eterno, atemporal, insondável e tão grandioso. E nós tão pequenininhos diante de tudo que Ele criou. E Ele escolheu se revelar a mim e a você. Certa vez eu ouvi um cientista falando sobre amendoins, e ele descobriu várias substâncias do amendoim, e perguntaram a ele assim, onde você descobriu tanta coisa sobre o amendoim? Aí ele falou, na Bíblia, com Deus da Bíblia. Ué, mas como assim a Bíblia não fala de amendoins? Mas ela fala do Deus que criou o amendoim. Eu pergunto para ele, e ele me responde. Irmãos, agora pensa, se Deus dá resposta para o cara a respeito de um amendoim, Deus não vai dar resposta para a sua vida, não? Para a luta que você está passando? Para a prova que você está passando? Para o problema que você está enfrentando? Para a dificuldade que você está tendo em alguma área de sua vida? Se Deus se preocupa com os animais microscópicos e dá alimento até para eles, Ele não vai se preocupar com você, não? O próprio Jesus pega do micro para o macro, né? Compara das aves e fala que vocês têm mais valor do que as aves. Irmãos, precisamos conhecer sobre nosso Deus. Precisamos saber da razão da nossa fé. Se conhecermos mais ao Senhor, sofreremos menos. Teremos mais contentamento e satisfação na vida. Mas uma coisa me chamou a atenção nesse texto, irmãos. O eunuco acabou de ser discipulado ali, rapidamente pelo Filipe. Rapidamente assim, né, irmãos? Porque foi num passeio entre eles. Mas não fala o tempo que eles passaram juntos. E ele sente vontade de se batizar. Versículo 36 e 37. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, o batismo não tem nada de místico, tá?
O batismo não te dá superpoderes, não te livra de pecar novamente, como muitas pessoas pensam, não te torna imune ao pecado. O batismo é uma confissão pública de fé, de que você agora crê no Senhor Jesus Cristo, de que você não quer caminhar mais da forma que você caminhava antes. É como se você estivesse dizendo para a nuvem de testemunhas que está ao seu redor: eu não quero mais a vida antiga, eu estou morrendo para o mundo e eu quero viver para Jesus, amém? Isso é o batismo, irmãos, é uma confissão pública de fé. Mas e aí, eu preciso ser batizado nas águas para ser salvo? Não. Podemos citar pessoas que estavam à beira da morte e foram salvas, como o próprio ladrão da cruz. Ele não teve tempo de se batizar, mas o próprio Jesus olhou para ele, e vocês se lembram bem, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso, não é verdade? Então eu não preciso ser imergido na água, ou aspergido, ou ter por efusão, qualquer que seja o tipo de batismo que a igreja adota, para eu ser salvo. Porém, se eu tenho a oportunidade de me batizar, eu tenho a obrigação de me batizar, porque é uma ordenança do Senhor. O batismo é uma ordenança do Senhor, juntamente com a ceia. Então, se eu caminho dentro da igreja, eu tenho a oportunidade de me batizar, eu tenho por obrigação, se eu realmente me tornei um adepto do cristianismo, de me batizar. E eu já encontrei com várias pessoas, irmãos, que caminham há muito tempo na igreja, alguns já até anos, e ainda não se batizaram. E aí, quando eu perguntava por quê, a pessoa falava assim: não, eu não sinto que eu estou pronto, eu não sinto que eu estou preparado. Isso eu não estou falando para quem acabou de chegar na igreja, tá, irmãos? Tem gente que tem anos que está caminhando e não se batiza. Eu não sinto que eu estou pronto, eu não sinto que estou preparado e tal. Irmãos, quando eu ouço isso, só passa um sentimento no meu coração. Aquela pessoa ainda está com o coração enraizado no mundo. Porque não faz sentido a pessoa caminhar anos dentro da igreja como um simpatizante, saber que é uma ordenança do Senhor se batizar, e a pessoa não se batizar. Não faz sentido nenhum na minha cabeça. Talvez de algum de vocês possa fazer. Mas se é uma ordenança do Senhor, por que não fazer? Por que não se batizar? Vejam que o Filipe, ele coloca uma condição para ele. Se você crê de todo o coração, você pode ser batizado. Por quê? Você já foi discipulado, eu já te ensinei o que é a fé, quem é Jesus e por que tem que se batizar. Você crê de todo o seu coração? Então se batize. E quantas dessas pessoas que já falaram comigo que não estavam prontas, irmãos? Que falavam que criam com todo o coração. Eu sou assim, ó, com Deus, o Pai e eu, ó. E como é que a pessoa não vai seguir? Como é que a pessoa não vai obedecer ao Senhor? E para finalizarmos, irmãos, versículo 38 ao 40, vou destacar duas coisas nele. Versículo 38 começa assim: mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, irmãos: uma nova vida em Cristo produz alegria. O texto é categórico em dizer que após se batizar, o eunuco seguiu o seu caminho jubiloso, contente, alegre. Irmãos, pense na reação dele. Ele ficou tão satisfeito pela sua nova vida em Cristo, e de repente o Filipe estava ali, e o texto fala que Filipe foi arrebatado, então foi ué, cadê o homem que me batizou na água aqui agora? Ele nem se preocupou com isso. Eu recebi com tanta alegria a palavra que eu vou embora jubiloso, eu vou embora alegre. E agora que ele volta para a sua terra, ele pode ser sal e luz ali também. E a missão da igreja é fazer discípulos, irmãos. E estes discípulos fazem novos discípulos, que fazem novos discípulos e novos discípulos, e assim o reino de Cristo avança. Você e eu não fomos salvos para ficar assentados no banco,
Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Nós precisamos avançar com o reino de Cristo para que os eleitos continuem sendo despertados a experimentar essa delícia que é o reino do Senhor. A experimentar essa alegria que o eunuco experimentou ali, de passar pelas águas e falar: tchau, vida antiga, eu não te quero mais. O pecado que outrora me enganava, que traria satisfação para mim, não me traz, não me prende mais. Nós temos que anunciar o Evangelho para que os eleitos sejam despertados, irmãos. E para fecharmos, nós vemos que a missão de Filipe também não acabou quando ele pregou a palavra para o eunuco. Filipe, agora tomado pelo Espírito Santo, é levado a Azoto e foi anunciando o Evangelho em todas as cidades até chegar em Cesareia. Deus tirou ele da multidão, levou ele para pregar para um indivíduo no deserto. Depois levou ele para as multidões de novo. Sabe o que podemos aprender aqui? Que o Evangelho deve ser anunciado em todo tempo, em todos os lugares, para todas as pessoas, no individual e no coletivo. A missão da igreja não pode parar, irmãos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não foi o que Cristo disse? A igreja tem que estar em constante movimento. Ela tem que ser notada onde ela está inserida, ela tem que ser relevante. A Igreja Batista Logos, quando sair daqui, se um dia sair e mudar para outro lugar, as pessoas que estão à volta têm que sentir falta dessa igreja, ela tem que ser relevante onde ela está. Nós, como cristãos, temos que ser relevante onde estamos. Se você sair do seu trabalho hoje, as pessoas lá vão sentir falta. Vai falar: nossa, fulano ali era uma bênção. A gente via a presença de Deus através da vida dele. Irmãos, nós temos que propagar o Evangelho. Nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo. Porque da mesma forma que o eunuco foi alistado no exército do Senhor e saiu para testemunhar, Filipe continuou a pregação nos outros lugares. Você e eu somos chamados hoje a continuar. Começou lá atrás na igreja primitiva. Vocês viram que eu trouxe para vocês um panorama do que aconteceu. E hoje o cajado está na sua mão, está na minha mão. Precisamos avançar com a pregação do Evangelho. Amém? O que nós vamos guardar dessa pregação hoje? Sintetizando, para ficar mais fácil. Vamos lá, irmãos. Primeiro, os tempos mudaram, mas a missão da igreja continua a mesma. Precisamos ter em mente que é Deus quem direciona onde devemos ir e o que devemos falar. Nunca devemos esquecer também que o Evangelho é para todos. Não podemos restringir a graça. Mesmo aquele vizinho enjoado, que não te dá sossego, prega para ele, ora por ele. Jesus ensina a orar pelos seus inimigos, a amar os seus inimigos e a orar pelos que vos perseguem. Temos que seguir o modelo do Mestre. Outro ponto, irmãos. Deus vai te colocar no lugar certo e vai te dar as palavras certas. Vidas podem ser salvas com a sua intercessão. Quinto ponto, o discipulado e a leitura da palavra são muito importantes. Por quê? Porque senão não conseguiremos fazer o sexto ponto, que é discursar sobre a nossa fé e dar a razão dela. E também, irmãos, precisamos ter em mente que aqueles que têm a oportunidade devem se batizar, pois é uma ordenança do Senhor. E, por fim, depois de se tornar um discípulo, qual que é a sua missão? Fazer discípulos. Amém? Que o Senhor nos ajude a não perder o foco do que verdadeiramente é importante para a igreja, do que verdadeiramente é relevante para a igreja e do que Ele espera de nós. Amém?